uma versão histórica que o Stephen Batchelor, que é um académico. Eu não sei se dá para dizer que ele é um académico, porque a fato é que ele nunca fez nada académico, mas é um escritor que escreve com uma clareza e uma qualidade de pesquisa que várias vezes é citado como académico. Eu conheço relativamente bem, mas ele nunca foi à universidade. A última coisa que ele quer é ser apanhado no meio académico, mas tem feito uma pesquisa interessante sobre a vida do Buda, que é pouco conhecida. Então, contrastando um pouco com a versão mais mítica da semana passada, ele conta que o reino dos Sakyas, que era o reino do Buda, estava numa posição muito, em termos políticos, bastante difícil, por ter um grande reino ao seu lado com a possibilidade de vir a invadir. E uma das maneiras de ter paz, de garantir paz naqueles tempos, era enviar uma princesa para o rei que tinha intenções de invadir aquela terra. E diz-se que parece que os Sakyas eram um povo muito, como é que se diz, orgulhoso da sua, de serem quem eram, e não tinham intenções nenhumas de se misturar com o reino ao lado. Que eu estou aqui a fazer um esforço para ver se vem à memória. E parece que, perante a possibilidade de enviar uma das suas princesas, uma das filhas de uma família nobre, escolheram foi enviar uma mulher deslumbrante. Mas uma mulher deslumbrante que vinha da casta dos escravos, enviando-a como se fosse uma princesa. Ao que parece, o rei apaixonou-se por essa mulher, mas profundamente apaixonado por essa mulher, e tiveram um filho. E agora fazemos aqui uma pausa. O Buda, Siddhartha Gautama, sai do seu reinado, que nós estamos a falar mesmo no norte da Índia. Ele nasceu em Lumbini e depois parece que onde ele estaria, o seu reinado seria um pouco mais abaixo, no estado de Bihar, que é uma parte nordeste da Índia. E no seu percurso de procura de mestres e por aí fora, ele vai parar a Bodh Gaya. E se eu bem me lembro, são mais de 1000 quilómetros de onde ele estava, do seu reinado, até onde ele desperta. Depois do seu despertar, ele faz uma viagem de volta e estabelece ali entre o sítio onde ele nasceu e o tal grande reinado que tinha essa intenção. E pronto, e só se sabe isso. Então o que é que o Stephen Batchelor andou a escarafunchar e começou a notar? Ele volta, em parte, também para gerir a relação entre o rei desse grande reinado e o seu povo. E o rei desse reinado grande torna-se um dos principais discípulos do Buda, e é um discípulo muito, muito devoto. Ao que parece, o mesmo não acontece com o filho do rei. E a voltinha que o Stephen desencantou foi um dia o príncipe vai à terra da sua mãe para estar com a família da sua mãe, é recebido com todas as coisas dignas de um príncipe, e ao ir embora, um dos seus, vou-se chamar que é um almirante, mas ok, almirante não, que isso é do mar, não é? Que eu não entendo nada, um capitão, vê o que é que estão a fazer ao trono onde ele tinha estado sentado, que é, estão a limpá-lo com leite. E limpar algo com leite naquela época era a indicação da necessidade de um processo de purificação.
E ele vai ter com a pessoa que está a limpar e pergunta-lhe o que é que está para aqui a acontecer. E a pessoa imagina que aperta um bocadinho com ela até que a pessoa diz que o príncipe não é de uma casta pura, é de uma casta impura e a sua mãe é uma escrava. Bom, essa informação acaba por chegar ao príncipe e ele jura que um dia eles vão de lavar aquele trono com o seu próprio sangue, com o sangue daquele povo, dos Sáquias. E muito da vida do Buda, há vários episódios de possível invasão e ponderação, depois o pai morre. Eu, se eu não me engano, até não sei se o filho não assassina o pai aos bocadinhos. Eu acho que é esse, porque há ali uma história em que o filho deixa o pai preso a morrer à fome e a mãe, que não é nada tonta, vai visitá-lo e, claro, não pode levar comida nenhuma. Então o que é que ela faz? Ela besunta-se toda em mel. É o chamado 2 em 1. Então o que é fato é que o pai acaba por dizer: mas fica com o reinado, não há, por mim tudo bem, mas ele deixa o pai acaba por morrer. E a situação vai ficando, vai se agravando. E o que é fato é que no fim da vida do Buda, o Buda faz outra vez uma viagem enorme, por ali abaixo, outra vez, com 80 anos, desce e volta em direção a Bodh Gaya. E o que o Stephen Batchelor suspeita que tenha acontecido, e parece que há indicações disso, é que o reinado de Siddhartha foi não só invadido, mas houve mesmo um genocídio. Os Sáquias são apagados, desaparecem do mapa. E realmente eu lembro-me sim de episódios em que o Buda, no fim da sua vida, diz aos seus discípulos para se espalharem, não andarem em grandes grupos como era o seu hábito, e ficarem só nas casas de pessoas amigas, não se porem a jeito. E nessa sua descida de volta para Bodh Gaya, o que ele está a fazer na verdade é ir está a procurar um outro sítio onde a sua sanga possa estar, dado que o norte da Índia, onde ele estava, acabou de ser invadido por um rei que a última coisa que quer é tê-lo por lá. E nesse percurso de descida, curiosamente, exatamente na região onde ele tinha iniciado a ordem para as mulheres, ou seja, que é a primeira vez na história da Índia e provavelmente da humanidade em que surge uma ordem monástica para mulheres e na qual a mulher e o homem são igualados no seu potencial de despertar, o que deve ter feito imensa comichão. Continua na Ásia, continua a fazer comichão até os tempos de hoje. Nessa região onde ele iniciou essa ordem monástica das mulheres, é aí que ele é assassinado. É aí que ele é envenenado. Ele teve N episódios de atentados à sua vida ao longo do seu percurso, mas nessa altura ele é envenenado para o Ocidente veio com cogumelos venenosos, mas tanto quanto se sabe, ao ler as escrituras, foi com carne de porco. Não é tanto as trufas, mas sim o porco. Ele era mendicante, ele comia aquilo que lhe davam e foi era um ponto contencioso com alguns, até mesmo dos seus discípulos, o facto de ele não colocar o vegetarianismo como uma regra e sim como uma opção. E faz sentido, porque como monge, a pessoa se aceita o que lhe dão, não se põe a escolher, não, esse bocadinho não, e como o que lá está. Seja como for, é aí que ele é envenenado. O Stephen Batchelor sugere que o atentado não era um atentado à vida do Buda, que o atentado era um atentado aos monges que o acompanhavam e que eram os seus discípulos mais próximos e que seriam aqueles que iriam sobreviver, porque aquele senhor já está com 80 e muitos anos. Importa, de certa forma, se a pessoa quer acabar com alguma coisa, a pessoa acaba com os descendentes, porque o senhor já está velhinho. E, em particular, matar Ananda. Ananda
foi um discípulo que acompanhou os últimos 25 anos da vida do Buda e que tinha um contrato com o Buda. Ok, eu sou o seu secretário e organizo as reuniões, mas eu tenho que estar presente a todos os ensinamentos. E quando o Buda der um ensinamento que eu não estou presente, eu preciso que me diga qual foi o ensinamento. Porque ele tinha uma memória fantástica. Então disse que a Ananda, de certa forma, ele é o repositório de todos os ensinamentos. Daí muitos ensinamentos começam com assim eu ouvi, que é Ananda dizendo eu ouvi o Buda. É um selo de garantia que aquilo foi mesmo assim. Uma maneira que a tradição arranjou para incitar fé, que isto é mesmo a palavra de Buda. Diz que o Buda escolhe, aí já é a parte mais mítica da coisa ou não, mas que o Buda escolhe não rejeitar o alimento, para não parecer que o plano foi bem executado, só que só ele é que ingere a comida que está envenenada. E aguenta-se ainda, pelo que parece, segundo a tradição, 3 meses, ou seja, aguenta-se o tempo que foi necessário para ir-se despedindo dos seus vários discípulos e dando tempo para as várias comunidades virem ter com ele e despedirem-se. Perguntar se há alguma coisa que não tenha ficado clara, porque ele diz ser um mestre que não guarda nada na manga, tipo, não há nada que eu saiba que não os tenha comunicado, e insiste se há alguém com alguma dúvida, e depois pergunta se há alguém com alguma dúvida e tem vergonha de falar comigo por respeito, tem vergonha de me perguntar diretamente, que pergunte, diga a outra pessoa e que a outra pessoa traga a questão, e ninguém lhe coloca nenhuma questão. Ele depois sugere, isso acho que é um bocadinho antes, ele sugere a Ananda que aquelas regras menos importantes podem abdicar dessas regras, e a Ananda não pergunta qual delas, porque eram 200 e não sei quantas. Então ficaram 200 e não sei quantas, então ninguém tem nada para perguntar. Ele dá um último assim, incentivo a praticarem, atentamente vigilantes, pratiquem, apliquem-se. E pronto, encostado sobre o seu lado direito, por baixo de uma árvore, apaga. E assim termina a vida do Buda. Depois aquilo, claro, ainda há uma série de aventuras, porque depois tem que se juntar os ensinamentos e é uma série de versões do que é que aí acontece. O que eu achei curioso da abordagem do Stephen Batchelor foi: tu pensa no Buda uma vida santa, não é? Ali embaixo da árvore, na floresta, e ele teve uma vida super atribulada, com não sei quantos atentados à sua vida, que tendem todos a ser personificados por um primo invejoso, que muito com grandes capacidades meditativas e fazia todo o tipo de milagres, e chegou a uma altura que começou a dizer: repara bem, já estás a ficar velhote, se calhar tu devias deixar outro assumir a liderança, porque foi uma coisa que ele recusou toda a vida, não é só enquanto teve vida. Quando ele morreu e sugeriram: mas agora quem é que vai liderar a ordem? E ele disse: mas vocês não precisam, eu já partilhei aquilo que realmente orienta esta vida, é o Dharma. Façam do Dharma o vosso mestre, façam do caminho a vossa orientação. E há uma expressão que é pouco compreendida, em que ele diz: sejam ilhas em vós próprios, ou seja, tornem-se ilhas, não é no sentido de isolados e sozinhos, mas não estarem à mercê das condições exteriores, de terem em vós os recursos necessários para lidar com o que acontece. Ele acabou por nunca deixar não convidar ninguém a tomar ser cabeça da ordem monástica que tinha criado, e isso também gerou alguma dificuldade. Então teve atentados como um elefante, Nilgiris ou Nigiris, se não me engano, em que ele está a mendicar a sua comida numa rua estreitinha, pelo que entendi, um beco sem saída. E o que é que põe no beco sem saída? Um elefante. Eu acho que é um elefante, acho que ou é no cio ou é quando perdem a cria. Há uma situação qualquer em que elas ficam mesmo desorientadas, e lá vem a elefante para cima do Buda, que tá bom. Está ele e a Ananda já vai colocar-se à frente, vai se sacrificar em prol do mestre, e o Buda tira a Ananda assim para o lado e vai ele ter com o elefante, e diz que o elefante vai a correr, depois vai diminuindo, até que para à frente do Buda, baixa a cabeça, e o Buda vai lá fazer festinha.
E o Ajahn Brahm disse que o que está a acontecer é que no seu coração o Buda está a irradiar metta, a dizer: Nilgiri, mesmo que tu me mates, eu amo-te, que tu estejas bem, que tu sejas feliz. E na presença do amor, o que é que acontece à violência na presença do amor? É a única coisa que diminui a violência, é o amor. Então, na presença do amor incondicional do Buda, Nilgiri baixa a bola. Então o Ajahn Brahm, que é um mestre inglês, ele sugere que quando a pessoa está com uma mente a comportar-se como um elefante enlouquecido, ou seja, completamente virada do avesso, ou de raiva, ou de angústia, ou de perda, ou de vergonha, ou de culpabilidade, o que seja, o que a pessoa faz, é trata a sua mente como o Buda tratou o elefante, com enorme compaixão. Ok, podes-me levar à loucura, mas tudo bem, eu estou aqui contigo. E eu acho que ele tem mesmo razão. É mesmo o exemplo de como se lida com um elefante louco, é uma excelente metáfora para como lidar com esta mente louca. E eu pergunto-me até que ponto é que a tradição não guarda estas histórias em que o ensinamento não é explícito, mas implícito. Porque reparem, se a pessoa dá um ensinamento explícito, faz isto, faz aquilo, faz aquilo outro, basta alguém mudar uma instrução e aquilo começa a distorcer tudo. Agora, quando é uma história, há a moral, quer dizer, a pessoa pode sempre pôr e o elefante matou o Buda, pronto. Mas com uma história, a pessoa pode elaborar à volta da história, mas há uma grande probabilidade de a moral da história, o importante da história, manter-se. E isso nota-se nas escrituras. Há histórias que começam relativamente simples e aquilo vai ganhando, aparece depois reescrito e reescrito e vai ganhando cada vez mais contornos. Mas o fio da meada, a parte importante da história está lá. Deixa eu contar então um bocadinho da parte de o Buda ensinar. Porque no meio dessa vida super atribulada, com imensa politiquice, ter que fazer diplomacia entre o seu reino e o outro, ele ensinou todo o tipo de pessoas. Desde assim, reis, príncipes, rainhas e por aí fora, e é uma parte importante do seu ensinamento, porque a nobreza depois dá o apoio e a segurança à sangue e por aí fora, mas também ensinou os leigos, e dentro dos leigos há tudo: prostitutas, serial killers, padres, intocáveis, tudo. Há vários episódios com a Ananda a contar. Assim eu ouvi, por exemplo, a do serial killer. Quem é que não conhece a história do serial killer? Angulimala. Há suficientes que não conheçam para eu contar. Então, eu estou assim um bocado só para compensar a prática da amizade que nós fizemos. Então, Angulimala. Mala é um rosário, chama-se mala, aquela coisa que por vezes vê-se os monges a utilizarem, então é para contar mantras, por exemplo. Então, Angulimala é um tipo que tinha um mala feito de dedos, okay? Cada dedo representava alguém que ele tinha assassinado. Era mesmo um serial killer, okay? Para verem que os serial killers é um fenómeno que já anda há muito tempo. Se eu não me engano, na Índia Antiga, e eu até acho que ainda existe, há uma casta que é a casta dos assassinos. A pessoa nasce numa casta. A prostituição na Índia é uma casta. Também pode ser, talvez agora na Índia contemporânea, também uma opção para lidar com a vida, mas há uma casta de prostituição. A pessoa nasce naquela casta e as meninas são ensinadas, e essa é a sua casta. E, pelo que eu sei, havia também a casta dos assassinos, mas acho que Angulimala não é essa a questão. Angulimala até tinha sido um praticante com um caminho que depois entrou por uma coisa muito dark, muito negra, de poder, e recebeu um ensinamento que o deixou um bocado enfeitiçado. O que é fato é que Angulimala promovia terror na região onde ele estava. Naquela parte da floresta, às tantas, já ninguém passava por lá. Se eu não me engano, eu acho que Angulimala já ia 99 pessoas que tinham perdido a vida às custas de Angulimala, e ele estava mesmo
Só falta um para completar os 100. E só a mãe de Angulimala é que estava ainda por perto, nas redondezas. E do ponto de vista kármico, matar a própria mãe só se iguala a matar um Buda. Tipo assim, a pessoa vai para os quintos dos infernos e não sai de lá tão cedo. Não é nada boa ideia do ponto de vista do karma. Então, o Buda ouve falar dessa história e, talvez com a sua visão, vasta visão, antecipa que Angulimala vai tentar matar mais alguém e que pode ser alguém que lhe é muito próximo, e escolhe então ir exatamente pela estrada onde Angulimala atuava os seus crimes. E tu dizes, não vá. A última pessoa que tentou ter com Angulimala acabou com Angulimala. O rei já tinha feito várias tentativas de apanhar Angulimala. E o Buda põe-se a caminho e está na estrada, e Angulimala, quando vê o monge, olha o monge completamente tonto, estes são os mais fáceis, não se podem defender, este nem tem graça. Imagino eu Angulimala contemplar. O Buda está na estrada e Angulimala desata a ir atrás do Buda e começa a notar, primeiro sem fazer barulho, mas que tenta aproximar-se, mas não consegue. Quanto mais ele parece que quer se aproximar, mais o Buda parece não estar perto, e às tantas Angulimala já está a correr mesmo atrás do Buda como um louco, até que ele diz, para atrás, e diz Angulimala, eu já parei, e tu, quando é que vais parar? E diz que com isso Angulimala cai-lhe tudo. Afinal, aquele monge não tem medo nenhum dele, antes pelo contrário, e toca-lhe mesmo no sítio que era preciso. E Angulimala, há ali um rasgo, e o Buda começa a falar com Angulimala, a dar-lhe um ensinamento sobre conduta ética, sobre as consequências das ações, e Angulimala pede para ir para refúgio no Buda. E começa a praticar na ordem do Buda. Então Angulimala volta com o Buda, rapam-lhe o cabelo, põe-lhe as vestes de monge, e ele faz parte da ordem do Buda. E é preciso assegurar que aquele monge não vai ser agora apedrejado e morto por alguém. Então ele vai ter com o rei e pergunta ao rei se sabe de Angulimala, e o rei, aquele tipo está a infernizar e temos problemas de comércio, ninguém pode passar pela estrada, quando o apanharmos acabamos com ele. E o Buda ouvir, até que pergunta, mas repara, e se Angulimala se converter à ordem do Buda e praticar tal como um monge, você ainda o mandaria matar? Ele disse, não, se é um homem, se Angulimala por milagre se tornasse um homem santo, não haveria nada a fazer. O protegeria tal como protege um Buda, e ele seria merecedor das dádivas tal como um Buda. E mal sabia ele que ao lado do Buda, o monge que o acompanhava era exatamente Angulimala. E aí o Buda, assim sendo, senhor, aproveito para lhe apresentar Angulimala. Parece que o rei ficou assim um bocado assustado, e o Buda garantiu-lhe que não, que Angulimala não voltaria a um caminho de crime, e que estava completamente convertido ao caminho de despertar. Claro que Angulimala, volta e meia, quando ia mendigar, deparava-se com alguém de uma família a quem ele tinha feito mal, e voltava apedrejado, com a roupa toda rasgada, e o Buda lá sorria e dizia, olha, mais vale pagares este karma enquanto estás vivo do que imagina se morresses sem praticar. E o que é fato é que, segundo reza a história, a tradição, Angulimala atinge o despertar total. Ou seja, Angulimala, no fim da sua vida, não há qualquer diferença entre o Buda e Angulimala. Angulimala torna-se um sábio, um desperto, um iluminado, tal como o Buda. O que eu acho que é uma mensagem de esperança fantástica, mas aquele tipo que é um serial killer consegue, nós que não fizemos mal a ninguém, ou pelo menos muito menos mal do que Angulimala, também há de ser possível. Eu sei que não temos um Buda aqui ao lado para ajudar, mas também não matámos 99 pessoas, pelo menos nesta vida.
Porque há sempre essa possibilidade. Então a Angulimala é uma história muito famosa no percurso do Buda, e eu acho que talvez assim aqui a salientar é o quanto com discernimento a pessoa pode quebrar hábitos, volições fortíssimas que eram capazes de trazer enorme sofrimento para si e para os outros, mas que uma vez feitas conscientes podem ser transformadas, podem ser mesmo largadas completamente. E por vezes é nos momentos mais extremos que há também os rasgos de maior consciência. E isso não é para ser apologista de um caminho de extremos, ou seja, a pessoa vai asneirar imenso, porque há um poeta inglês que é o William Blake, que ele diz: "The path of extremes leads to the palace of bliss, of wisdom", se não me engano. Não é isso que eu estou a dizer, mas neste caso de Angulimala, e há umas tantas situações na vida do Buda em que ele apanha a pessoa, mesmo quando ela está naquele ponto de caramelo. Podia dar uma grande asneira, mas porque há ali também uma enorme vulnerabilidade, se for abordado na forma apropriada. Há um rasgo, e muito da arte que o Buda manifesta ao longo da sua vida, e este centro é inspirado nessa qualidade, que é o Upaya, a capacidade de encontrar os meios que vão exatamente ao encontro daquilo que as pessoas precisam. Então, para Angulimala ele ensinou de uma maneira, para um rei de outra maneira, para uma mãe que acabou de perder um filho e está completamente devastada, outra maneira. Então, o Upaya é exatamente a capacidade que um Buda tem de encontrar o veículo correto para transmitir o caminho, e ainda ao encontro onde a pessoa está. Não é a partir de onde ele está, mas sim onde é que a pessoa está. E normalmente a exposição era gradual. Há muito poucos exemplos em que o Buda dá um ensinamento que é logo tipo de rasgão e a pessoa tem um despertar imediato. Isso só acontecia quando a pessoa já vinha com muito embalo. No caso de Angulimala, não, teve que ser uma lenga-lenga. Angulimala, não é bom matar os outros. Estou a imaginar, não é? Mesmo assim, no Beabá, onde ele estava. Se a pessoa chega já com. Estou a pensar num Bahia, que se vestia com casca de árvore. Bahia era um contemplativo. Ao contrário da Angulimala, um tipo com um percurso espiritual muito longo. E aí o Buda deu um só ensinamento. Hoje não vou entrar nessa história, mas um só ensinamento, e com esse ensinamento, muito simples, tão simples quando nota, aqui e agora. Só que foi um pouco mais elaborado, mas o que ele estava a dizer era isso: olha, nota, aqui e agora. E com nota, aqui e agora, Bahia não precisou de mais nada. Estou a pensar nos 5 discípulos amigos e companheiros e discípulos do Buda antes dele despertar, que o abandonaram. Lembra-se que ele começou a comer e os 5 ascetas que o acompanhavam disseram: este tipo não está com nada, e foram-se embora. E o Buda, quando resolve ensinar, começar a partilhar o caminho que descobriu, pensou: olha, vou ter com eles. Os seus mestres já tinham morrido, ele disse: vou ter com os meus amigos de caminho. E no início eles tipo assim: olha, lá vem aquele asceta gordo, não ligamos nenhuma. Mas não resistiram. À medida que o Buda aproximou, havia qualquer coisa tão digno e tão radiante que um deles foi arranjar um lugar para se sentar, e o Buda disse: está feio, não disse mas disse: o caminho para o fim do sofrimento está descoberto, há um caminho. E eles resistem, até que eles dizem: mas peraí, eu alguma vez menti? Eu alguma vez enganei? Vocês acham que eu ia enganar sobre um tema tão importante? E é aí que eles começam a prestar, ok, então vamos prestar atenção. E em 5 dias, ou uma semana, está tudo desperto. Uma semana ali com o Buda, um ia mendigar, buscar a comida para os outros. Às tantas, há um primeiro em que Kundanya exatamente, em que na troca em que o Buda está a explicar o novo caminho óculo, as 4 nobres verdades, e há uma altura em que o Buda diz: ok, Kundanya reconhece-te,
Kundanya também sabe. E isso, e a Terra inteira treme, porque isso é importantíssimo, porque se um ser humano apanha a coisa, entende o que há para entender, vê com clareza a visão de um Buda, a partir daí o caminho está aberto a toda a humanidade. Aí foi uma grande festa. Então há esses 5, depois desses 5, nos próximos retiro, em que eles ficam, eles ainda ficam acho que 3 meses, no fim de 3 meses já havia 60 iluminados. Aquilo deve ser, quanto mais próximo do Buda, aquilo deve-se pegar. E é nesse percurso, conforme o tipo de pessoa que vai aparecendo, o Buda vai modulando e encontrando formas de chegar à pessoa. A do seu filho também é curiosa a forma como o seu filho passa a fazer parte da ordem. Depois de ter a sanga inicial, os 60 arahats, os 60 iluminados iniciais, em que ele depois sugere que vão em pares e se espalhem, em benefício de todos os seres, ponham-se disponíveis a ensinar. Ele vai falar com o seu pai, com a sua mulher e com o seu filho, e o pessoal lá na Terra não está exatamente muito contente de ele ter desaparecido daquela maneira. E o pai até está um bocado chateado, mas depois reconhece que há realmente qualquer coisa diferente no filho. A sua mulher um pouco mais relutante, e aquelas coisas que às vezes acontecem entre casais. E ela diz ao seu filho, Rahula, filho de Siddhartha, vai ter com o teu pai e pergunta-lhe, com essa decisão que ele fez, o que é que ele tem para te dar? Qual é a tua herança? O que é que tu vais herdar de um mendicante? E Rahula, com 8, 9 anos, vai ter com o Buda. Senhor, a mãe pergunta, o que é que eu vou herdar? E o Buda volta-se para um dos discípulos. Não, o que o Buda faz não é já essa parte. Dá-lhe a sua taça de mendicante e põe-se a andar. E o miúdo está com a taça do Buda na mão. O que é que a pessoa faz quando um Buda põe-se a andar e dá-nos uma taça? Vai atrás, não é? E vai atrás. Então o Buda sai do palácio, vão a caminhar para a floresta. Chegam exatamente ao sítio onde os monges estão e o Buda diz, já não sei qual dos discípulos, não era Ananda, Modigliani, não sei qual deles, mas diz, rapa-lhe o cabelo e põe-lhe as vestes de monge, porque era a única coisa que ele tinha para dar ao seu filho. Digamos que a sua mulher não ficou contente. A sua ex-mulher não deu pulso de alegria. Antes, pelo contrário, foi ter com o pai do Buda. Aquele mendicante não só abandona a família, como agora leva-me o filho. E o pai vai ter com o Buda. E isto é giro, que é uma daquelas situações onde a pessoa vê o Buda, numa versão muito humana, a mudar de opinião. Vai ter como o Buda e diz, filho, não pode ser isto, não se pode assim ordenar crianças sem a aprovação dos pais, isso não está correto. Lembrando a estrutura tradicional de uma sociedade na Índia, e o Buda reconhece que realmente não está correto e começa aí uma nova regra. Só se pode ordenar a uma criança com a permissão daqueles que são responsáveis por essa criança. Que é, de certa forma, ele a reconhecer que se calhar não tinha feito a melhor coisa, não. Eu acho giro um Buda também ter uns rasgos que não são... Eu não sei se a tradição não diria isto, mas eu acho que é um momento em que o Buda muda de ideias. Eu tenho certeza que é outro, agora não me ocorre assim mais nenhum. E assim o Rahula, e há vários diálogos entre o Buda e o Rahula. O Rahula é ensinar para o filho a não mentir. E ele o Buda deve estar com o filho. O Rahula contou alguma peta, como os miúdos fazem. E ele pega a taça e diz, Rahula, se esta taça estiver rachada, tu achas que esta taça vai ser útil, um recipiente bom para recolher água? E o Rahula diz, não, senhor, a água vai se esvair toda. E ele diz, pois é assim, é com uma mente que tem que distorcer como as coisas são.
Nessa mente nada fica como realmente é, tudo se esvai. A verdade das coisas vai-se. E Rahula, ok. E depois ele pensa assim, Rahula, e se eu virar esta taça assim de cabeça para baixo, achas que esta taça vai ser um bom recipiente para pôr coisas lá dentro? E ele disse, não senhora, com a taça virada para baixo não vai ser um bom recipiente. Pois é, Rahula, uma mente que também está habituada a mentir e a distorcer como as coisas são, é impenetrável à verdade. E a metáfora vai por aí afora. Agora já não me lembro mais nenhuma com esta versão da taça. Então, quando a pessoa vai lendo as escrituras, embora a coisa seja um bocadinho repetitiva, há montes de pequenos encontros do Buda com outros seres humanos e a sua interação. E o registro que temos mais antigo do Buda não é sobre o cosmos e o fim, o início da vida e como é que vai ser o fim de tudo, não. É sobre como é que um ser iluminado interage com um ser não iluminado e como é que esse ser não iluminado pode, nessa interação, vir também ganhar a mesma perspectiva e discernimento. E isso nunca tinha acontecido na história do registro, tanto literário como religioso na Índia. Nunca ninguém tinha usado a abordagem, mas vamos guardar aquilo que nós nos lembramos da interação do mestre com outros e ter isso como exemplo e aprender a partir daí. Então o Buda não teve a postular princípios metafísicos, mas sim ele deixou, foi práticas e fatores que ao serem fatores mentais, que ao serem cultivados, levam a mente a desabrochar as suas capacidades de sabedoria e compaixão. Isso está compilado? É o Pali, é o Canon Pali, não é? Que está dividido daquela forma fantástica de discursos grandes, discursos médios, discursos pequenos e miscelânea. E depois, claro, à volta foram surgindo comentários e há coisas mais tardias como um compêndio de psicologia, é uma psicologia fenomenológica, um bocadinho parecido com a psicologia que está a surgir atualmente, em que a psicologia budista não tem teorias sobre a psique, mas é uma análise dos componentes da psique. Por exemplo, os estados mentais que estão sempre presentes. Então, se puder, o que é que está sempre presente na mente? Estou a elaborar uma lista. Os estados mentais que não estão sempre presentes, mas quando cultivados são benéficos. É uma lista. Depois, estados mentais nem sempre presentes, mas não benéficos. Curiosamente, sabe que não há nenhum estado mental não benéfico sempre presente. Há estados mentais benéficos sempre presentes que podem estar tapados com porcaria, mas não há nenhum estado mental não benéfico sempre presente. Ou seja, isto na sua natureza é completamente benéfico. Depois ganham uns acréscimos e a prática é exatamente discernir entre estados mentais não benéficos e aprender a largá-los e não perpetuá-los e identificar quais é que são benéficos e esses cultivar. E se repararem, todo o ensinamento é essencialmente isso. Essa sabedoria bem pragmática. Não é? Okay, é benéfico, é para desenvolver. Não é benéfico, é para largar. Agora, o discernimento do que é benéfico e o que é que não é benéfico é que requer alguma prática. Não é? Ok. Sadhu.